Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, porque a gente está trabalhando aqui a criação e a queda. Nesse discipulado, ainda temos bastante coisa para falar sobre a questão das consequências da queda. Terminando hoje, a gente vai começar, eu não sei como é que nós vamos fazer quarta-feira que vem, mas eu acho que o Natanael talvez dará uma aula de uma comparação aí com o passado e o presente. Mas se ele quer deixar a aula para depois, ele pode continuar. Nós vamos iniciar a questão da queda manifestada no livro dos Juízes. E tenho certeza que será uma bênção para todos nós também, aprendemos mais um pouco. Mas eu quero destacar com você aqui o texto de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 8, a queda do homem. Aí nós vamos ver aí a queda e o homem, neste caso, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis 6, 1 a 8. O texto vai ser dividido no 9, mas eu quero ler somente até o 8. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Nós já oramos pedindo as bênçãos de Deus, e como tem sido sempre um estudo, um discipulado, a gente tem toda a liberdade de parar, perguntar e contribuir, para que a gente possa enriquecer junto. Na verdade, a gente usa a expressão professor da escola dominical, mas na verdade o termo correto é moderador, porque o professor é o Espírito Santo, e a gente vai trabalhando juntos, né, para o enriquecimento espiritual, né? A gente está tratando dos efeitos da queda no coração do homem, e nós vimos na última quarta-feira referente ao problema do homicídio entre a terra, né, o problema na terra e também o homicídio, e nós deixamos claro aqui nas Escrituras Sagradas que por trás de tudo está a investida de Satanás contra o próprio Deus, pois matando o homem, ele está ferindo a própria imagem de Deus. Mesmo que o homem esteja corrompido, ele ainda carrega a imagem de Deus corrompida, mas nele, né? Mas ele carrega essa imagem de Deus. Então hoje a gente vai trabalhar essa questão relacionada ao que levou ao dilúvio, né? Então a gente vai trabalhar essa questão agora. E nesse texto que nós lemos tem algumas coisas que possivelmente seja motivo de grande discussão entre os teólogos, e talvez não chegariam a uma conclusão, embora eu tenha a minha interpretação, e a farei aqui neste texto lido. E tenho convicção de que esta é a melhor interpretação, levando em consideração todo o contexto. Para a gente ir depois ali para a questão que nós vamos tratar mais diretamente, a gente precisa fazer aqui um relato, um apanhado, para a gente fundamentar o que vamos tratar para frente, tá? Se você olhar o capítulo 4, você tem no versículo 17 até o versículo 26, você tem a descendência de Caim. E já começa assim: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E aí vai descrevendo
até chegar aí no final do capítulo, a respeito do versículo 23, e quando você vai descrevendo todas as questões, você fica sem saber bem por que no capítulo 5 começa a genealogia de Adão, e na genealogia de Adão você não tem o relato do nascimento de Caim. Você tem o relato da geração de Caim e de Abel, depois você tem a descendência de Caim, mas agora no capítulo 5, você vai tratar da descendência de Adão, e na descendência de Adão, ele começa já dizendo: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. E Adão aqui, no versículo 2, não é o nome masculino, é o nome geral para ser humano, né? E aí o versículo 3 vai dizer: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Chamou Sete. Por que Deus ordenou que fosse registrado dessa forma? Qual a razão desse relato, começando na genealogia de Adão com Sete? Se nós olharmos no capítulo 1, você verá no versículo 26 a expressão, leiam por gentileza, 1:26, Gênesis 1:26. Qual a semelhança deste versículo com o versículo 3 do capítulo 5? O que lhe chama a atenção? Conforme imagem e semelhança, porque repete a expressão imagem e semelhança. Embora Adão é a imagem e semelhança de Deus, agora aqui diz que Sete era segundo a imagem e semelhança de Adão. Mas por que tem essa relação? Porque aqui ele começa a descrever a linhagem dos eleitos de Deus. Porque de Caim não havia ali a probabilidade dessa eleição, e agora ele começa a dizer que nasceu um filho, e esse filho, embora também corrompido, ele foi criado à imagem e semelhança de Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a genealogia começa em Sete para mostrar um povo que se voltaria para Deus, ainda que corrompido, se voltaria para o Senhor. E é daqui que você vai ter a descendência de Noé. E vai dizer aqui no versículo final do capítulo 6, dizendo que Noé fez consoante a tudo o que o Senhor lhe agradara. E se você olhar no versículo 6, capítulo 6, versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. Então, uma linha de Sete, como se fossem os filhos de Deus, para separar da linhagem de Caim. Então, feito esse fundamento, nós vamos então para aquilo que vamos tratar no texto, né? Então vamos lá a respeito desse texto. Passou aqui, mas não passou lá, né? Então vamos aqui. Se você olhar aqui, eu tratei aqui como casamento misto. Casamento misto, ali para mim não foi, não rodou para mim ali. Aqui rodou. Casamento misto. Por favor, leiam juntos aqui, eu vou só ouvir.
A união Muito bem, eu já trago aqui a interpretação, dizendo que esta é a minha posição e vejo muito mais fundamento bíblico para essa interpretação, porque quando chegamos no texto que nós lemos, nós vimos assim, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Agora, ele diz, há uma diferenciação agora, retornando a descendência de Caim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que era qual? A geração de Sete. Algumas pessoas pensam que esses filhos de Deus seriam os anjos, mas é improvável. É improvável. É muito mais prático realmente a linhagem de Sete, por aquilo que nós já falamos. Você tem a linhagem de Caim separada, e depois você tem a linhagem de Sete como genealogia de Adão, inclusive voltando ao termo imagem e semelhança. Adão de Deus e Sete de Adão. Então você tem aqui esses filhos de Deus como linhagem de Sete, e você tem as filhas dos homens como linhagem de Caim. E elas eram formosas, e por isso eles tomaram para si essas mulheres, as que mais lhe agradaram. E esta união está reprovada pelo Senhor no versículo 3. Leiam, por gentileza. Dentro deste versículo, essa afirmação do Senhor registrada aqui, quando ele começa, então disse o Senhor, então referente ao relato anterior, de que os filhos de Deus, a linhagem de Sete, contraiu matrimônio com a linhagem de Caim. Muito embora Sete seja o filho que vai dar segmento para o povo de Deus, para o povo eleito de Deus, não significa que todos os descendentes de Sete foram salvos, mas significa que ele é o representante desta linha, e dentro dessa a ação de Deus em fazer com que nascesse um filho diferenciado para dar seguimento ao projeto do Senhor, mesmo estes estavam também corrompidos, porque o pecado atingiu também a estes. Mas a pergunta é, por que para uns existe uma depravação que é mais intensa e para outros menos intensa? Como é que nós chamamos isto? Qual o nome se dá? O que você entende? O que Deus faz? Porque você tem a pessoa que é ímpia, que não teme a Deus e que age bem, cuida bem dos outros, faz o bem para os outros, não, né? Tem uma conduta normal. O que acontece com eles se eles ainda não são filhos de Deus? Porque não existe meio termo. A gente tem uma mania de pensar que existem os filhos de Deus, os filhos do diabo e os neutros, que não são não de Deus e nem do diabo. Não existe isso. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Ainda hoje, brinquei de manhã aqui, né? Falei, olha, se você crente vai casar com uma pessoa não crente, você se torna genro do diabo, porque ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Se você casou com um filho do diabo, então você é genro do diabo. Tem que ter cuidado nisso. E é real, a verdade é esta, né? Mas a questão é, se não existe meio termo, então o que segura? E por que isso acontece, ainda que o coração do homem seja totalmente depravado? Podem soltar palavras que a gente vai juntando depois. A graça de Deus.
Seria isso mesmo? Sim, seria, não, é isso mesmo. É o que nós chamamos na teologia de graça comum. Só para dar a diferenciação. É Deus pondo freio à impiedade do ímpio. Deus coloca nele uma lei, e esta lei gerencia a sua existência, e ele é capaz de viver moralmente bem. Se Deus tirar dele a mão ou de nós, nós vamos para a pior prática deste mundo. Então Deus sustenta, guardando, segurando, freando, pisando no freio dos ímpios e também da nossa natureza terrena, para que a gente não faça aquilo que nós queremos fazer. Eu estava até comentando com algumas pessoas, né, lá no nosso retiro, nos dias de carnaval, nós conversávamos lá com algumas pessoas, e aí fizeram a pergunta, uma pessoa que é muito piedosa, isso acontece muito, uma pessoa piedosa, que vive bem, que zela pela obra do Senhor, não gosta de falar palavrão, não xinga, mas se tiver um problema mental, um Alzheimer, por exemplo, às vezes soltam palavrões, às vezes tem algum comportamento estranho. Aí você fala, será que ele perdeu a salvação? Aí eu pergunto para você, está disposto a colocar para fora tudo que você pensa? Não, né? Com certeza não, né? Já imaginou se você fosse falar tudo que você pensa? Então, é isso que acontece. A pessoa perde o filtro, então fala tudo que pensa. Então nós não falamos. Tem hora que as pessoas que têm moral, né? Já vi muito disso. As pessoas que têm moral, embora não sejam crentes, né? Às vezes não gostam de xingar, aí acontece alguma coisa, aí fala assim, esse é mais de mineiro, tá, gente? O fé da mãe. Fé da mãe é filho da mãe, que é aquele xingamento amenizado. No coração foi aquele xingamento, mas saiu o filho da mãe. Perceberam bem? Como é que é o coração da gente? Você segura, você fala, mas no fundo veio para você soltar aquela palavra, você segura e tenta dar uma caprichada nele, mas isso acontece. Então você nunca fala realmente o que está no seu coração, porque você e eu somos corrompidos. A nossa natureza carnal é corrompida, e aqui então está tratando justamente dessa questão. E Deus olha para essa ação em que os filhos de Sete resolvem se manter o casamento ou contrair matrimônio com as filhas de Caim, e Deus então estabelece um juízo. E não foi um juízo meio que pontual ali, mas foi um juízo geral, porque a expressão dada por Deus aqui é: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então é um juízo muito mais amplo, e para o tempo não foi totalmente geral, porque ainda salvou-se uma família, mas foi praticamente geral. Apenas 8 pessoas se salvaram. Nós temos aqui uma descendência gigantesca, tanto de Caim quanto de Sete. Tinha muitas pessoas na terra, até porque, se você olhar aqui, você verá que Adão não só gerou Sete. Olha o versículo 4 do capítulo 5. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Adão e Eva não tiveram só Caim, Abel e Sete, mas tiveram juntos com esses filhos
e filhas. Então você tem muita gente na terra e Deus ministra um juízo, e este juízo vem com uma manifestação daquilo que está dentro do relacionamento de um coração corrompido. E ali eu coloquei lá, né, o lobo e o cordeiro, porque justamente é isso que acontece quando a geração de Deus se une à geração do diabo para casamento. O casamento aqui era um casamento proibido. Por que era proibido? Porque Deus já tinha amaldiçoado Caim. E quando você vê um crente conscientemente unindo-se a uma pessoa não crente, é como você unir aqueles dois ali, o lobo e o cordeiro. E Deus não quer este relacionamento. Você pode até errar, mas pelo menos você não foi determinado a errar, né? Às vezes a pessoa é da igreja, você casa com ela, mas depois ela acaba se desviando. Pode acontecer. Mas quando a gente toma a decisão de ir e contrair o casamento, aí é diferente. Aí é diferente. Então você tem essa questão sobre esse relacionamento da geração de Sete com a geração de Caim, e isso mostrando que não é só a geração de Caim que foi contaminada, a de Sete também foi contaminada. É isso que o pecado faz com a gente. Aí de vez em quando dá uma escorregada. Está claro? Vocês não vão perguntar aqui, não vou instigar não, que tem um texto aqui, né? Vou ficar nisso não, né? Não, vou fazer isso não. Eu sabia que você ia fazer pergunta. Mas também instiguei, né? Porque eu achei que você ia fazer essa pergunta. Como é que nós vamos explicar isso? Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Mas a mesma Bíblia diz: Deus não é homem para que se arrependa. Essa resposta a gente vai dar na próxima quarta-feira. Então venham todos. O que significa? Miqueias já explicou? Então você... Então veja bem, se você entendeu, você vai ter que explicar para nós. Deus não é que Deus se arrepende de falar em português para a gente entender isso, mas o sentimento é outro. É que Deus se arrependeu porque Ele criou o homem, mas assim, é um sentimento de alguma coisa só para ficar claro para a gente, mas que Deus não se arrepende porque a própria palavra diz que Ele não é homem para se arrepender. Eu não entendi o que você disse não, mas eu acredito em você. Mas eu gostei de ver a Camila, porque a Camila respeita tanto os presbíteros da igreja, que diz assim: eu não entendi não, eu não sei explicar não, mas o Miqueias volta falado, né? Não, é claro, ele mostrou na Bíblia, né? É claro. É isso aí, tem que ir para a Bíblia, né? Vamos lá. O que significa isso? Ô pregador, você que fez a pergunta, responda. Para o presbítero. E aí, o que vocês acham? A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, e aqui Deus disse: me arrependo de ter feito o homem. Essa expressão ela se repete também em algumas Uhum. Eu creio que seria uma maneira de Deus falar a nós humanos coisas que nós não entendemos dele. Então, acho que essa seria a versão de casos mais clara para nós humanos, que nós somos limitados para entender isso. Vamos colocar isso no linguajar muito simples, desenhado para nós. Vamos colocar. O que é arrependimento? A aula do Miqueias, para os mais antigos aí, foi bem tempo, mas vocês lembram a aula dele, né? Todo mundo que passou com o Miqueias, né? Todo mundo aqui, né? A dona Marlene fez catecúmeno com o Miqueias, o Getúlio fez catecúmeno com o Miqueias, a dona Ledi fez catecúmeno com o Miqueias. Né, Getúlio?
Todos nós fizemos categoria com Miqueias, né? O que significa arrependimento? Arrepender-se. Não fazer. E aí você mostrou o que aí? Voltar, mudar a direção. Mudar a direção. Nós temos alguns problemas e graças a Deus que Deus é misericordioso, porque a gente tem dificuldades, por exemplo, quando eu digo assim, Deus se ira. Aí você pensa na ira de Deus como a sua ira, a nossa ira. A nossa ira é pecaminosa, Deus não. Então é difícil para a gente entender como Deus se ira, mas a ira de Deus é um atributo que vai ser discutido lá na frente, quando a gente falar quem é Deus, tá bom? Mas só para você entender. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento é, Deus criou o homem e mandou encher a terra. Então ele vai arrepender-se, ou seja, ele vai tomar uma decisão como se fosse contrária àquilo que ele estabeleceu na linha direta. Arrependimento não é isso? Está aqui, aí você vira. Deus disse, enchei e multiplicai. Multiplicai e enchei a terra. E começa a crescer, e por causa do pecado, então ele vai e ministra o juízo do dilúvio. Ele está exterminando, mas ele mantém uma família. Por que ele não manteve só as mulheres, ou só os homens? Oi? Como é que ia crescer? Como é que ia se multiplicar? É por isso que o relacionamento conjugal não pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Inclusive, gente, o negócio está tão feio porque eu estava fazendo um negócio lá com o Damares, lá, né? Aí colocar assim, gênero, masculino, feminino. Não, gênero não é isso, não. Isso é sexo. Gênero é humano. Mas mudaram para mexer como mineiro, mexer no trem, né? Mudaram a questão. Então, a questão é que Deus, ele toma uma decisão que é diferente. Quando ele diz assim, se você fizer o bem, você recebe isso. Se fizer o mal, recebe aquilo. Então, está recebendo o bem, e quando ele vai interromper esse bem, é como se fosse um arrependimento. Ele muda aquilo que ele está dando, que prometeu dar. Dentro da ação. Então é justamente essa questão falada aqui, tanto me quer como vocês aqui. É uma mudança de direção. O povo está crescendo dentro da ordem de multiplicar, encher a terra. Agora, então, ele extermina, ele muda o caminhar dessa questão. Tá certo? Isso que é arrependimento, uma linguagem bem simples, bem tranquila, que é mais fácil de gravar. Tá certo? Vai ter que fazer aula com o Miquel. Sim. Nós temos... É mudança do trajeto, não de eliminação, mas do trajeto, né? Que ele está caminhando aqui, então ele muda, mas a vontade prevalece. Inclusive, é uma outra aula dentro do que nós vamos ver sobre Deus, que é as duas vontades de Deus. Deus tem duas vontades. Uma vontade que não vai mudar nunca, ela vai se cumprir, querendo o homem ou não, e a outra vontade que pode ser quebrada. A vontade decretiva e a vontade dos mandamentos. Por exemplo, ele disse, não matarás, mas ele decretou que o filho dele morresse e matasse o filho dele. Vai descer lá para frente, mas é dentro dessa linha. Então, a vontade dele permanece dentro do propósito decretivo, mas ele tem também ações que vão... É como se fosse retornar, né? Mudar de direção, porque estava crescendo dentro de uma promessa e volta, extermina. Mas não extermina todos, a vontade continua, ela prevalece. Certo?
Ok? Podemos seguir? Vamos lá. Leiam, por favor. Agora nós temos no versículo 5, a letra A, o que nós chamamos de maldade multiplicada. Podem ler, por gentileza? Embora ali o 2, se fosse 2 mais 2 seria a mesma coisa, mas a partir daí já é diferente, né? 3 mais 3, 6, mais 3 vezes 3, 9. Mas o que eu quero dizer apenas é o sinal da multiplicação. Olha só o versículo 5, por favor, a primeira parte aí. Vamos lá. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Multiplicado na terra. Então isso representa um desenvolvimento em que Deus deixa o homem agir segundo o seu próprio coração, que é totalmente depravado, e totalmente depravado não significa intensamente depravado, embora seja também, mas a questão é que não há nenhuma parte no homem capaz de fazê-lo voltar sozinho para Deus. Quando a pessoa, a Laísa vai até brilhar o olho agora, quer ver? Quando a pessoa vai lá com aquele bichinho lá, mexe com aquele bichinho lá de colocar no peito, dá choque. Isso, esse negócio aí. Ainda bem que tem que ir em casa, não ouviu, mas é desfibrilador. Isso aí. Desfibrilador. Aí, ele não vai ressuscitar quem realmente já está morto. É fazer voltar aquele que ainda há um risco, né? Há uns fios de vida. Agora, se morreu, já acabou, não tem mais jeito. Tanto é que você fica lá alguns, e o cara está lá nem aí, né? Tipo assim, não estou nem aí para você, nem vai, morre mesmo. Então, o totalmente depravado é aquele que já morreu mesmo, já assinou o termo de óbito, já deu choque, não voltou, porque não tem como voltar. Então, você é totalmente depravado. Mas a questão é que, dentro desse freio que Deus coloca, Deus permite que o homem comece a viver por ele só, a sua própria vontade, e à medida que ele vai desenvolvendo a sua própria vontade, ele vai multiplicando a sua maldade. Quando você vai tendo essa maldade multiplicada, significa que ela vai intensificando cada vez mais. Eu vou citar um exemplo de algum tempo, bem pouco tempo para hoje. De primeiro, a gente ouvia falar assim, as mulheres são educadas no trânsito. Era porque tinha uma mulher para 1.200 homens. Porque agora elas ficaram iguaizinhas. Tão desrespeitosas quanto. Acontece muito. Você tem coragem de, vindo um carro, fazer a rotatória normal? Eu não tenho. A gente vai olhando. Se o cara freou, você faz. Porque as pessoas não querem nem parar mais onde tem placa pare. Porque cada um quer o seu e nada mais com o outro. Deus continua deixando o homem também crescer nesta maldade, multiplicando a sua própria maldade, a maldade que está no seu coração. Segundo, você fala aquela pessoa que vai para a igreja, mas que não é convertida, não é eleita.
Vamos aqui, você lembra? Eu tenho aquela fala do Senhor muito clara. Se a mão de Deus estiver sobre mim, né, eu vou, as minhas vontades carnais vão ser contidas. Né? Deus vai me conter. Se Ele tira, ai de mim. Né? Vamos. Sim. A questão é o seguinte, vamos lembrar daquela historinha que eu contei para vocês, que também é bem desenhar isso. O local onde você tem o boi e começa a ficar frio, o boi se ajunta para que sejam aquecidos. Eles se aquecem mutuamente. Se um jumento entrar no meio deles, ele vai ser aquecido? Ele vai ser aquecido, não vai? E ele também vai acabar aquecendo outra pessoa, o boi, certo? Ele pode ficar ali um dia, à noite, uma semana, mas quando ele sair dali, o que ele é? Jumento. Mas ele experimentou do calor, porque ele está no meio. Assim como você é taxada, cobrada impostos e injustiçada no país, por ser um país corrompido, sendo você filha de Deus, sofre também quando Deus ministra o juízo da maldição da terra. Você também participa. Se tem uma enchente na sua rua, você também participa, sendo você crente. Assim também o não crente participa de bênçãos que você recebe, estando na igreja da mesma forma. É claro que a mão de Deus está sobre ele, não para salvação, mas para os benefícios que você recebe dentro da igreja. E há momento até de emoção dessa pessoa, e ela até pensa que ela é, em determinado momento, mas no fundo ela sabe que é só um jumento mesmo, e quando sair do meio, não vai virar boi. Entendeu? Ok? Vamos lá então. Maldade agora continuada. Olha só a parte B do versículo 5. Nós lemos que havia se multiplicado na terra, e agora o que é? E que era continuamente mal. Continuamente mal. Veja, uma coisa são maldades praticadas, outra coisa é uma maldade praticada continuamente. E isto, vamos lá para ver o que nós escrevemos ali? Juntos, leiam. A maldade... Veja, você tem pessoas que pecam, e quanto mais peca, mais querem pecar conscientemente. Esta prática contínua do pecado revela que o coração está totalmente longe de Deus, e que Deus não está agindo parando a sua impiedade, o que Ele faz conosco, como eleitos dEle. Porque a questão aqui não é simplesmente uma ação isolada, como acontece com a gente, mas é uma ação em que a pessoa está carregando o pecado. Eu já ouvi mais de uma vez pessoas dizerem o seguinte: eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, porque lá eu posso beber minha cerveja. Eu já ouvi essa expressão. Ele não sabe o que ele está falando, mas ele está tão deliberado contra Deus que diz: eu não quero saber de Deus. Isso é uma maldade que é decidida. É diferente do pecado que você comete. Você lutou contra ele e você por algum momento cometeu aquele pecado. Não, é um pecado programado. É um pecado em que eu não paro de cometer, que vem até justamente tratar do terceiro ponto. Mas antes de fazer aqui, lembrando que este pecado, diz o autor aos Hebreus, que ele não tem perdão. Aquele que peca, filho de Deus, que sai e peca deliberadamente, ele, vamos lá, Hebreus 10,
Olha a seriedade disso aqui. A gente precisa colocar o joelho em terra e clamar por misericórdia sobre aqueles que já passaram, que hoje estão deliberadamente no pecado. Olha só o que nós temos em Hebreus capítulo 10, versículos 26 em diante. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, é o que você falou. E já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, ele viveu como se fosse um deles, experimentou, participou dos sacramentos, declarou isto, mas no fundo ele decide ir e decide: eu vou pecar. Gente, eu vou falar de novo para vocês. Eu já me deparei na minha carreira ministerial, deparei-me com um homem que resolveu sair para o sexo livre, e eu disse para ele: meu irmão, você não pode ir, meu irmão. Você é filho de Deus, você não pode. Você sabe, você ama Jesus? Amo. Mas se você ama Jesus, você vai fazer. Não, eu sei que ele não quer, mas eu vou fazer assim mesmo. Não, então você não ama. Ele está deliberado, dizendo assim: Jesus proíbe, eu sei, já falaram, mas eu vou fazer. Isto é uma evidência de alguém que não é de Deus. Deus pode mudar o quadro? Deus pode. Quem sou eu para discutir isso? Tá? Mas aquela evidência, aquele fruto produzido, revela que ele não faz parte do povo de Deus. Deus pode até mover o coração dele, dar uma nova natureza e convertê-lo, sim, mas naquele momento, ele tendo passado no meio do povo de Deus, ele não era convertido e não é convertido até esse momento. Mas principalmente, ele não está falando nem do ímpio, a seriedade daquele que passou no meio e que decidiu pecar contra o Senhor. Então é gravíssimo isso, gravíssimo. A maldade continuada. Aí vamos agora para o terceiro, a maldade programada. Então você vê que, olha só, multiplicada, continuada e programada. Olha só como é que está o versículo 5, o final aí, que era continuamente o quê? Mal todo o desígnio do seu coração. Sabe aquela questão de você pecar e programar que você vai pecar? Provérbios fala sobre isso. A questão de sai e observa. Nós temos pessoas, gente, hoje é mais tranquilo, não é mais assim, mas no tempo mais antigo, pessoas que iam para as praças com dinheiro cheio de bolso, esperando a desgraça de alguém para comprar um carro barato, para comprar uma casa barata, para comprar um... Porque às vezes chegava alguém e falava assim: olha, eu estou com alguém enfermo, tenho que pagar uma cirurgia, e eu tenho uma casa que vale 100 mil, e quanto que é a cirurgia? A cirurgia é 50, eu te dou 60 mil na casa. 10 mil a mais que a cirurgia. E a pessoa acabava vendendo às vezes. Então ele ganhava em cima da desgraça do outro. É programar a maldade. É programar a mentira. É tentar burlar o sistema. Já aconteceu de pessoas chegar e falar o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, na declaração de imposto de renda, não vamos colocar isso, isso não. Se caso cair na malha, a gente coloca. Não. Eu fico assim de cabelo branco de ver o tanto de imposto que a gente paga. É imoral. É um massacre para o trabalhador. Mas se é lei, eu não posso dar o golpe. Eu não posso dar o meu jeitinho brasileiro para sair fora. Eu já paguei imposto de dinheiro meu mesmo. Mas fazer o quê? Brigar com quem? Nem com a Dilma eu consigo brigar. Não é você não, Dilma, a outra.
Se bem que a Dilma, a ex-presidente, ela tem umas palavras que se cumprem. Ela disse assim: a verdade, quem ganha não ganha, quem não ganha, quem perde ganha, quem ganha não perde, no final todo mundo perde, todo mundo ganha, e na política é assim mesmo, né? Não importa, cada um ganha a sua parte no final. Ela estava falando de experiência lá, e é realmente bem parecido. Mas não tem como você brigar com o sistema. Então, isso não me dá o direito de manipular. Isso não me dá o direito de manipular. Então, a questão aqui é, eu vou engendrando, como é que eu vou pecar aqui? Como é que eu vou desobedecer ao Senhor aqui? E aí, eu me viro um Ananias e a minha esposa uma Safira. Eu não estou muito afim de vir à reunião de oração na sexta-feira, aí eu falo assim, me justifica lá, porque hoje não estou podendo ir não. Porque eu quero passar a visão, a ideia para a igreja, que eu só não estou aqui porque eu não posso, mas na verdade poder eu posso, eu só não quero vir mesmo. Então é melhor não falar nada. Você não é obrigado, né, Ana Júlia? Você não é obrigado a estar aqui. A gente vem cá porque a gente precisa do Senhor, mas você não me deve nada, e eu não devo nada a você para estar aqui. Então, querer manter uma aparência, então, são maldades que você vai programando, e Deus está falando assim, olha, multiplicou a maldade era contínua, e a maldade era programada, não era uma coisa de queda, não é uma coisa que, tentou, caiu, não é isso não, nós fomos programando a maldade, e esta é a gravidade da questão. Mas também nós temos a maldade condenada. Por favor, vamos lá, Gênesis 7, 11 a 16, para encerrar, porque, gente, o nosso tempo passa muito rápido, né? Já acabou o nosso tempo há bem tempo. Só que o tempo não respeita o tempo, então, vamos aqui para a gente encerrar. 11 a 16, 7, 11 a 16. Leiam bem forte, por gentileza. Gênesis 7, 11 a 16. E o Senhor fechou a porta após eles. Agora vai para lá, por favor, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2, 5. Leiam comigo, por gentileza. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leiamos. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E não poupou o mundo antigo.
Bom, quantas pessoas havia na terra naquele tempo? Não sei. Mas quantas pessoas foram poupadas? Somente 8. E se você olhar o capítulo 6, e aí então vem uma inferência, quando você está no versículo 3, então diz o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. É inferido de que é o tempo que Noé gastaria para construir a arca. Então, enquanto Noé estava construindo a arca, o povo ainda estava vivendo. E recebendo a mensagem em cada martelada da construção da arca. Porque a arca era a pregação de que aquela arca seria a salvação do povo. Porque Deus ministraria o seu juízo. Dentro desse aspecto, esta maldade foi condenada a ponto de Deus salvar somente aquela família. E esse juízo, essa maldade ela é tão terrível, e esse juízo é terrível pelo fato de que todos pereceram, com exceção apenas da família de Noé e de alguns animais que ele colocou na arca. Certo? Então, quando nós olhamos para essa expressão, a arca, ela é o tipo de Cristo. Todos que ficaram fora da arca não foram salvos, ou nenhum dos que ficaram fora da arca foram salvos. Nem se eles arrumassem o maior monte, nem se eles arrumassem o maior animal para subir nele, ou uma asa para subir, não adiantou. Somente quem estava na arca. Isto é o tipo de Cristo. Somente em Cristo, fora de Cristo, não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Durante esse tempo de construção da arca, as pessoas foram informadas sobre o juízo e riam, zombavam. Por quê? Porque não queriam estar com o Senhor, não queriam dar ouvido à palavra de Deus. Alguma dúvida? Hoje é mais fácil, né? Porque Noé se aprende quando é criança, né? Sim? Com certeza. E aí, você me fez lembrar também de um paralelo aí, que é a questão do carnaval. O carnaval é licença para pecar. Tanto é que na sexta-feira que a gente vai sair para o acampamento, ou para o retiro, né? O retiro, aqui a gente fica preocupado com quem fica aqui, porque tem a famosa motociata aqui, né? A turma de moto aqui vestido de mulher. Aí vestem roupas íntimas de mulher, vestem vestido e é liberado, esse período é liberado para você pecar. Não tem problema, você pode sair, você pode, a linguagem que eles usam, beijar tanto você quiser, você pode usar droga, você pode usar álcool. Nesse período você não pode nem prender as pessoas, a não ser por um crime, né? Mas você pode fazer tudo isso, é a licença para pecar. Então é justamente dentro dessa afirmação real aí. Eu conheço um pregador que ele disse que possivelmente Adão estava vivo no dilúvio, pelo tanto de tempo que ele viveu 900
930 anos, né? 830 ou 930? 930. Muito bem, se não há mais dúvida, as consequências da queda foram devastadoras, faltou ali, ao ponto de retirar do coração qualquer possibilidade de arrependimento por si só. Ele se mantém rebelde, mesmo ouvindo sobre o juízo de Deus. Foi assim lá com Noé, e está sendo assim também aqui. Está sendo assim com Noé. Passa 100 anos que Noé está falando que vai chover e não choveu ainda. Desde que eu entendo por gente, falando que Jesus voltar, não voltou ainda. Olha a semelhança, né? Muito bem. Na próxima quarta-feira, é possível que a gente comece o livro de Juízes, para a gente ver aí algumas coisas relacionadas aí, talvez um dos piores momentos de Israel, o período dos juízes. Vamos orar ao Senhor?